né, de isolamento social, enfim. Mas eu estou muito feliz de estar podendo falar, conversar com vocês, alunos da PUC, né, agradeço muitíssimo o convite. E eu vou começar a minha fala fazendo um pouco, falando um pouco dessa minha trajetória para chegar no tema da Covid-19, né? Como foi bem explicitado, eu sou pesquisadora da Rede Covid-19 Humanidades, que foi uma encomenda do Ministério da Ciência e Tecnologia feita para alguns pesquisadores de várias áreas, né, da ciência, para mitigar, né, os impactos da Covid-19 no Brasil. Então, criou-se uma rede que se chama Rede Vírus, feita pelo Ministério, e essa rede de vários pesquisadores se dividiu em várias temáticas. Então, tem pesquisadores que tratam especificamente da vacina, de vacinas, né? Pesquisadores que tratam de testes clínicos, pesquisadores que trabalham com a questão do genoma, da genética, tem pesquisador, enfim, tem um leque de pesquisadores, e um dessas áreas contempladas foi as ciências humanas e sociais, que a gente recebeu com muita alegria, porque, vindo do Ministério da Ciência e Tecnologia, geralmente as ciências humanas ficam um pouco de lado, né, nessas questões mais, digamos, biomédicas. E criou-se uma rede de pesquisadores das humanidades, né, que foi constituída com esse nome, Rede Covid-19 Humanidades. Né? Então, é um projeto financiado, encomendado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, financiado pela AFINEP, né, e que abarca mais de 10 instituições no Brasil. Então, Fiocruz, UFRJ, Federal do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Norte, Paraíba, USP, enfim, são instituições que estão compondo, pesquisadores dessas instituições que estão compondo essa rede, né, geralmente grande parte de pesquisadores da área da antropologia, das ciências sociais como um todo, e da história, né? Então, como eu tenho um caminho, né, dentro da história, minha graduação, meu mestrado, meu doutorado é na área de história, mais na área de história da ciência, né? Então, surgiu essa oportunidade, esse convite para trabalhar junto com a Fiocruz, aqui no Instituto René Rachou, em Belo Horizonte, que é uma filial da Fiocruz do Rio de Janeiro, né? E, diante de um momento pandêmico, qual foi a ideia, né, de construir um projeto que envolvesse as humanidades para mitigar os impactos da Covid-19? Então, pensou-se num projeto de análise dos impactos sociais, né, da doença Covid-19. E esses impactos foram divididos em dois eixos, um eixo voltado para as populações em isolamento, como idosos ou pessoas que têm outros problemas de agravo, né, de saúde, e os profissionais de motoristas de aplicativo, enfim, vamos dizer, essa estrutura, né, que subsidia para poder ter um isolamento social. E o outro eixo é o eixo profissionais de saúde, que é analisar o impacto da pandemia nos profissionais de saúde que estão na linha de frente do combate à doença. Então, no caso, eu estou um pouco voltada para esse eixo de profissionais de saúde, de analisar esses impactos dos profissionais de saúde. E aí, como é que uma historiadora que a minha trajetória sempre foi uma história voltada para as ciências biomédicas, história das ciências biomédicas no século XX, em especial década de 20, 30, 40, no máximo até 60, né, os meus estudos anteriores, como é que eu poderia mobilizar um estudo agora, no momento presente, né,
com esse recorte dos profissionais de saúde. Então, decidimos fazer como os historiadores têm que fazer, né, em sua prática, no seu ofício, que são recortes, né? Então, recortei em alguns profissionais de saúde, que são os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários de saúde, e por uma curiosidade minha e de alguns outros pesquisadores, a gente colocou nesse pacote de sujeitos a serem estudados os alunos de medicina e de enfermagem. Por que nós fizemos esse recorte e por que nós decidimos colocar esses alunos, né? Porque nós queremos dar uma visão, fazer uma análise sobre o que está bem recorrente agora no debate público, que é o negacionismo, né? Eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar nessa palavra negacionismo, está na ordem do dia, né? Todos os jornais estão mencionando, fazendo análise em cima dessa categoria negacionista, né? E então resolvemos fazer esse recorte de profissionais, e a pergunta é: por que profissionais de saúde, que são profissionais que têm uma formação biomédica, né, em instituições que têm como base o princípio, o ensino de uma cientificidade, né, como, por exemplo, a medicina baseada em evidências, como é que profissionais de saúde, nesse momento de pandemia, estão se vinculando a um discurso negacionista, né? Isso pode ser considerado um dos impactos da pandemia. Então, com essa pergunta em mente, um eixo desse projeto começou a desenvolver essa pesquisa, né, que ela é com um recorte nacional. Então, nós começamos a construir um survey, né, como se chama nas ciências sociais, e aí nós vamos começar a misturar um pouco a metodologia da história e a metodologia das ciências sociais, né? Então, começamos a construir um survey, que é um grande questionário com uma metodologia quantitativa e qualitativa, né? E esse survey começou a ser aplicado, né? Construímos redes de propagação desse survey, e ele está já na terceira rodada, enfim, e alguns dados preliminares desse survey são bem interessantes, porque mostram um pouco a questão dos valores e a questão do negacionismo dentro desses profissionais, né, de saúde. Então, a minha fala vai ser um pouco voltada para esse sentido, né, de analisar, de avaliar e de pensar como é que está se estruturando esse discurso negacionista dentro de uma comunidade que partilha, né, um léxico, uma linguagem da ciência, né? Semana passada, eu estive debatendo até com os professores da UFOP, né, o professor Valdei e o professor Matheus Pereira, que eles publicaram, né, um livro sobre a Covid-19, que se chama Almanaque da Covid-19. Né, e eu chamei a atenção nesse debate porque é bem interessante, porque o livro ele se constitui de primeiro, que ele é um almanaque, né, que é uma narrativa histórica que a gente dificilmente vê hoje em dia, é um estilo narrativo muito, que se costuma dizer que ficou no passado, né, mas é interessante porque eles fizeram um apanhado dos 150 primeiros dias da pandemia, como um diário entre os dois professores conversando, né, e que mostra o desenrolar desses 150 primeiros dias da pandemia,
de uma forma super interessante, e eles vão testar lá uma hipótese deles, que eles estão construindo, né, da teoria da história, de pensar o tempo presente, o presentismo. E aí o Valdey traz um conceito de atualismo para entender um pouco toda essa dinâmica negacionista, e ele vai partir para um pouco para o lado político da coisa, né? Ele vai analisar as práticas, os discursos do presidente da República, Bolsonaro, e nesse livro ele mostra um pouco essa cronologia da pandemia, né? Então, discutindo com ele, foi bem interessante porque esse livro traz a gente um pouco a memória de como os tempos estão rápidos, né? De como a pandemia, ela são notícias, são fatos, são discursos, são atos que estão numa velocidade acelerada demais, e que a cada dia nós temos uma notícia nova, uma atualização, que aí é o conceito que eles vão desenvolver, né? Uma atualização do presente o tempo inteiro, né? E que, por exemplo, a gente esquece já o que foi que aconteceu no começo da pandemia, né? Então, isso é um desafio para nós, que somos historiadores, trabalhar, né, com essa ideia de história do tempo presente, porque a coisa está muito acelerada. Então, eu estava até rindo, né? Porque quem lembra aqui do ex-ministro da Educação que saiu praticamente fugido do país, né? É uma coisa que aconteceu há meses atrás, mas que já caiu um pouco no esquecimento diante da avalanche de fatos que vem acontecendo, né? Então, esse almanaque que os professores da UFOP constroem é interessante porque ele virou até uma fonte, né, de você ir lá, um compilado, né, de informação que você pode ir lá acessar facilmente e mapear esses acontecimentos, né, de poucos meses, mas que tem um volume muito grande, né? Então, assim, tentando entender um pouco quem são esses negacionistas, né, quem são esses... E para a nossa fala de hoje, eu vou fazer um recorte mais nos médicos, para que a fala não fique tão extensa. Quem são esses médicos, né, que têm uma formação biomédica, mas que têm um vínculo, um apego com esse discurso negacionista? Então, para começar, eu elenquei algumas controvérsias que foram para a ordem do dia, para a arena pública, né, nesses últimos meses, que são algumas controvérsias científicas, mas que são controvérsias importantes para a gente entender esses profissionais. A primeira controvérsia, ela surge no começo da pandemia. É a controvérsia se é uma gripe, se é uma doença grave ou não, né? Se é uma gripezinha ou não. Isso, primeiro, foi um longo debate, né? Claro que as instituições científicas fizeram os primeiros alardes, né? As primeiras comunicações de que existia uma doença em alto potencial desde o final do ano passado, né? Final de 2019 e no começo de 2020. E os médicos já tinham, os profissionais, dirigentes de órgãos de saúde pública de vários países já tinham essa dimensão do que estava por vir, né? Já tinham um alarde. Então, muitos médicos, neste momento do início da pandemia, do ano de 2020, tiveram essa dúvida, entraram nessa discussão, nessa grande controvérsia que foi se era ou não grave, né? A segunda controvérsia veio diante do isolamento, né? Do isolamento social, porque o isolamento não é um simples ato de você confinar pessoas aleatórias dentro de casa, né? Existe todo um estudo que é dentro da epidemiologia, né, e outras áreas científicas,
que mostram a necessidade do isolamento social. Se é um isolamento social horizontal, vertical, enfim, tudo isso faz parte de um mosaico que entra vários saberes, né, o saber biomédico e as questões sociais, culturais, políticas que envolvem, né, uma decisão técnica, né? E a história está nesse ponto do isolamento social. A história serve, né? Já que tem uma grande pergunta, né? A pergunta para que serve a história? Eu costumo dizer que a história tem muito a nos dizer, e nessa hora tem, principalmente com a história das quarentenas, né? Se a gente for fazer um resgate ou uma análise das histórias das pandemias, epidemias, e, né, ao longo do tempo, a gente vai ver que a quarentena é uma prática que acontece há centenas de anos, né? E que existe controvérsias em torno dela desde tempos remotos, né? Então, a quarentena, principalmente quarentenas de navios, né? Quarentenas nos portos, principalmente quando veio epidemias de febre amarela, enfim, são práticas que são controversas e que geram grande debate, incômodo, né, e pressão. Então, a quarentena, o isolamento social foi e é, né, uma controvérsia até agora, né, desde que começou a Covid-19, e que gerou muita euforia, né? Então, a gente pode mapear pessoas importantes que são médicos e que são contra o isolamento social nesse momento, como, por exemplo, o que foi cogitado para ser ministro da Educação, o Osmar Terra, né? Acho que vocês conhecem o Osmar Terra, que é um terraplanista famoso, né? É médico de formação, e foi cogitado, né, para ser ministro da Educação, mas aí acho que o presidente não conseguiu força política para colocar o Osmar Terra, né? Mas, enfim, então essa é uma segunda controvérsia que foi bastante enfática, né, nesse momento de pandemia. Uma terceira controvérsia, e aí é uma controvérsia que é bastante, está até hoje, né, bastante noticiada, enfim, é a controvérsia do kit COVID, né, que são os medicamentos, e aí entra a cloroquina, a hidroxicloroquina, e o kit COVID, que é a junção, né, de hidroxicloroquina, ivermectina e outros medicamentos. Essa controvérsia dos medicamentos ela é bem delicada, porque entra uma questão dos testes clínicos, não é? E os testes clínicos são, enfim, como reza a cartilha científica, ela precisa ser feita em várias fases, e vários lugares do mundo começaram a fazer os testes clínicos e houve uma rejeição da comunidade científica para usar esse medicamento inicialmente, né? E no Brasil esse movimento essa controvérsia da hidroxicloroquina, da COVID, do kit COVID, ela perdurou mais tempo por vários critérios, né? Por várias questões políticas, enfim. Mas essa pergunta, né? O que faz médicos que são formados em uma medicina baseada em evidências adotarem um discurso a favor da cloroquina, isso e do kit COVID,
é uma questão que precisa ser mais adentrada, né? Então, é nesse ponto dessas controvérsias mais delicadas que nós vamos verticalizar a discussão. E a quarta controvérsia é a controvérsia da vacina, né? Então, o movimento anti-vacina não é um movimento agora pandêmico, não é um movimento que surgiu recentemente, né? A história está aí para mostrar que o movimento anti-vacina é um movimento muito mais antigo, né? E aí tem vários autores que trabalham, o Sidney Chalhoub vai trabalhar sobre isso, o Nicolau Shevchenko vai trabalhar sobre isso, né? Então, vários historiadores vão mostrar o papel da história, a história está movida né, nesse campo que coloca não só os movimentos sociais, mas a própria ciência, a própria prática médica como um objeto histórico, um objeto que pode ser historicizado. Não é? Então, a partir dessas 4 controvérsias, ou seja, se é uma gripe grave ou não, se o isolamento social é válido ou não, se a cloroquina, hidroxicloroquina, são formas terapêuticas válidas ou não, e a vacina, né, que está sendo desenvolvida por várias instituições, né, com parcerias, tem a vacina chinesa, a vacina russa, a vacina britânica, enfim, tem mais de 100 vacinas sendo testadas nesse momento, sendo desenvolvidas, perdão, nesse momento. Mas tem apenas, acho que umas 9, 8, já não lembro mais esse tanto, que estão em fases avançadas de testes, né, em humanos e tal. E isso vai está surgindo como uma grande controvérsia agora, né, nesse momento em que estamos na pandemia. Então, diante dessas 4 controvérsias, vem aquela questão, né? Quem são esses médicos? E aí, fazendo uma análise, claro que essa metodologia que nós estamos fazendo, desenvolvendo, né, que tem o survey e que vai ter a metodologia da história oral, a metodologia da história pública, enfim, ela ainda está passando pelo comitê de ética. Então, é óbvio que isso faz com que a gente não possa expor nomes de pessoas, né? Enfim, mas os resultados preliminares da pesquisa já mostram que existe um grande número de profissionais de saúde que estão aderindo a esses discursos que são discursos anticientificistas. E o que são esses discursos, né? O que é um discurso anticientificista? São discursos que, de fato, questionam as bases, as formas de se fazer ciência. E aí, pessoal, é aí que a história da ciência entra de forma bem interessante para a gente analisar esse problema, né? Dando um pouco de exemplo, vou contar um caso que acho que ele ilumina um pouco essa questão. A Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, se vocês conhecem, fica aqui no campus Saúde. A Faculdade de Medicina ela é construída, né, naquele prédio, que é um prédio de, eu não sei quantos andares ele tem, mas é um prédio alto, enfim, e que os alunos de medicina, eles fazem o vestibular, quando entram, eles vão para o campus da UFMG, na Pampulha, fazem as disciplinas básicas no ICB, né, que é o Instituto de Ciências Biológicas, e quando eles vão para o campus saúde, para o prédio da medicina em si, existem os andares, que são os andares conhecidos pelas disciplinas que são cursadas naqueles andares. E as disciplinas que são feitas em volta da saúde coletiva, em volta do Departamento de Medicina Preventiva, né, em torno dessas
disciplinas que pensam a saúde como uma coletividade, com a saúde como não apenas a ausência de doença, que é o conceito da OMS, né? Mas o conceito de saúde é promovido por várias políticas que tornam o cidadão apto para viver pleno, né? Ou seja, não é só a ausência de uma doença determinada, né? Ele precisa ter várias outras questões para se tornar um ambiente, um cidadão saudável, né? Ele ter direito à moradia, transporte, enfim, isso são conceitos, né, de saúde que foram cunhados ao longo do século XX e que hoje permeia essa área do saber, que é a saúde coletiva, né? Então, essas disciplinas, na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, elas ficam no 10º andar. E corre vamos dizer, uma brincadeira entre esses alunos que é o péssimo andar. Ou seja, é o péssimo andar aquelas disciplinas que têm um social por trás, né? Ou por trás não, atravessando de lado a outra, né? São disciplinas que mexem com coletividade, são áreas do saber que se pensa a alteridade, que se pensa questões particulares, antropológicas, sociológicas, né, das formas de adoecer, né? Então, com base nessa brincadeira, eu trago esse exemplo para vocês perceberem como é que faz parte a formação do médico nos tempos de hoje. E aí eu vou retomar um pouco até a pesquisa de pós-doutorado que eu fiz anteriormente na UFMG, né, que eu trabalhei com esses serviços, esses acordos de cooperação internacional em saúde, né, e aí eu analiso a história da Fundação Rockefeller no Brasil e na América Latina, porque é justamente essa instituição, no século XX, que vai construir, né, uma ideia de medicina baseada em evidências. Então, essa história, durante o século XX, da reformulação do currículo médico, né, do financiamento em pesquisa biomédica, que se constrói durante o século XX no Brasil, que vai dar as bases para a formação desse médico, né? Então, é importante a gente entender qual é a formação desse médico, né, para montar esse mosaico de hipóteses sobre o negacionismo no presente, né? Então, como a gente vem estudado, esse investimento internacional de muito dinheiro, muita estrutura em países em desenvolvimento, né, ela vem acontecendo desde o início do século XX, principalmente na América Latina, no Caribe, né, e alguns países da Oceania. A Fundação Rockefeller é uma instituição filantrópica, né, que veio da família Rockefeller, que foi a família mais rica do mundo no final do século XIX, início do século XX, com uma fortuna que vem do extrativismo, né, e da questão do petróleo. Eu acho que alguns de vocês devem saber, né, um pouco mais dessa história desses grandes magnatas da virada do século XIX para o século XX, mas que são empresas como a Fundação Rockefeller, ou a Fundação Carnegie, a Fundação Kellogg, né, que são instituições filantrópicas norte-americanas, que criaram suas fundações para, digamos, espalhar o bem-estar pelo mundo, né, como eles falam. Mas, na verdade, todo esse processo tem um porquê e um para quê, né? Todo esse processo de financiamento tem uma intenção. E muito se discutiu qual é a intenção da Fundação Rockefeller em financiar
práticas, campanhas de saúde pública em países em desenvolvimento, como financiar o desenvolvimento de comunidades científicas nesses países. No meu doutorado, eu tive a oportunidade de estudar as campanhas sanitárias que a Rockefeller financiou no Nordeste, no Brasil, especialmente na Paraíba, com a campanha de combate à febre amarela, né? E no pós-doutorado eu estudei, eu dei um pulo, um salto no tempo e estudei justamente o financiamento da comunidade científica em Minas Gerais, né? O financiamento da Fundação Rockefeller na Faculdade de Medicina daqui de Belo Horizonte. E é interessante porque, assim, a Fundação Rockefeller ela vem do Brasil com o intuito de fazer o ensino médico se modernizar, e se modernizar, leia-se, constituir comunidades científicas que trabalhem em rede e que trabalhem com base no laboratório, ou seja, é a ideia da ciência como prova, né? Que é toda aquela ideia da ciência moderna, né? Enfim, a ciência como prova. E a intenção da Fundação Rockefeller, nesse momento, que foi o pós-guerra, o pós-segunda guerra, é de desviar um pouco a matriz que influencia as instituições médicas brasileiras. Ou seja, a matriz que antes, era uma matriz francesa, né, de um pensamento clínico, onde os médicos tinham o pensamento voltado para a análise análise dos sintomas, né, das doenças, era um ensino médico baseado nas cátedras, era um ensino médico que pouco tinha de experimento preciso. Enfim, então a Fundação Rockefeller vem financiando instituições ao longo do século XX para mudar essa matriz de pensamento e desviar seu eixo para um eixo norte-americano, que aí são uma medicina laboratorial, uma medicina voltada para o dado científico, e aí vai acontecendo o que se chama na historiografia da ciência de molecularização da medicina e das biomédicas, né? Então, tem todo um processo que é um processo atravessado por questões sociais, políticas, econômicas, né? E que mostra, e a ciência está aí a história da ciência está aí para dialogar e nos mostrar como a ciência é formada atravessada por essas questões, né? Não existe em si, uma essência, uma divisão entre ciência e cultura. Está tudo imbricado. Então, a Fundação Rockefeller vem construindo no Brasil, enfim, em outros países da América Latina, ela toma a USP, a Faculdade de Medicina da USP, como a faculdade modelo para a América do Sul, né, e financia toda uma estrutura de laboratórios, de intercâmbio de professores da Faculdade de Medicina que vão para os Estados Unidos estudar questões específicas, doenças específicas, frequentar laboratórios, ou seja, se especializar cada vez mais num saber fazer muito mais especializado, né? Então, a medicina vai, ao longo do século XX, saindo de uma estrutura macro, né, uma estrutura generalista, para uma estrutura cada vez mais especialista. Então, quanto mais especialista você vai se tornando, mais você vai compartilhando léxicos, gramáticas, discursos, formas de interpretar específicas, né? Então, um dos impactos da Fundação Rockefeller na Faculdade de Medicina de Belo Horizonte foi justamente essa especialização do ensino médico, né? Então, houve um programa de financiamento
que aconteceu durante a década de 50 e perdurou até a década de 60, que foi o investimento nas ciências básicas, que eles chamavam de ciências pré-clínicas, né, que são as ciências a bioquímica, fisiologia, né, são as ciências básicas que dão o pontapé inicial para as outras disciplinas que são tidas como clínicas, né? Então, esse financiamento jogou muito dinheiro na faculdade de medicina, construiu um programa que colocava os professores da faculdade para ir para os Estados Unidos e tinha todo um processo para a escolha desse profissional. E a escolha desse profissional não era uma escolha aleatória, era uma escolha que passava pelo o espírito do jovem pesquisador, estudante, né? Se ele era uma pessoa adepta aos princípios científicos, e tinha as questões sociais e culturais. Então, um convênio que foi firmado com a Fundação Rockefeller e com o Ministério da Educação em 1954 utilizou de informações pessoais para barrar ou dar continuidade, né, a que esses alunos fossem fazer intercâmbio nos Estados Unidos. E essas questões sociais estavam movidas pelo contexto da época. E o contexto da época era a Guerra Fria, né? Então, essa divisão bipolar do mundo fez com que tivesse um impacto no financiamento dessa ciência, dessa medicina baseada em evidência no Brasil. Então, muitos estudantes de medicina, professores de medicina, não puderam ir fazer estudos no exterior porque tinha alguma filiação partidária política, porque já tinha participado de algum movimento social que aquela cultura norte-americana da época considerava contra os princípios americanos, né? Então, percebam que existe uma questão muito imbricada, né, de componentes sociais, políticos, econômicos que estão envolvidos nesse processo. Eu tive a oportunidade de fazer pesquisa nos Estados Unidos, né, no pós-doutorado anterior, onde eu fui ao arquivo da Fundação Rockefeller, e o bom é que os norte-americanos têm uma política de arquivo muito boa, né? Então, o que, por exemplo, eu poderia ter encontrado aqui e não encontrei, porque o arquivo pegou fogo, porque está sob sigilo, porque alguém deu cabo daquela pasta, ou porque achou que tudo aquilo é coisa velha, é lixo, jogou fora. Enfim, os americanos têm isso muito organizado, principalmente na instituição da Fundação Rockefeller. Eles têm um arquivo na região metropolitana de Nova York, e que todos os documentos de todos os acordos e financiamentos que eles propuseram durante todo o século XX e agora início do século XXI, porque a Fundação Rockefeller ainda funciona, estão salvaguardados nesse arquivo, e qualquer pesquisador que tenha interesse no tema pode pesquisar lá, né? Obviamente, tem pouca coisa digitalizada, mas enfim, tem várias questões, né, para o historiador acessar esse tipo de documento, porque tem documentação que vai desde prontuário de pacientes durante o século XX até documentos políticos, né, até cartas, documentos confidenciais, documento de embaixada, tem todo tipo de documento que envolve essa política externa, né, essa essa multipresença, né, de países que estão envolvidos em projetos em comum no Brasil, Estados Unidos. Enfim,
Então, tem documentos que são claríssimos, assim, importantes para a história política brasileira e que envolve questões políticas e científicas, né? Então, testes de bomba atômica, desenvolvimento de isótopos, a Faculdade de Medicina trabalhando com isótopos, né, que são materiais radioativos, etc., no momento do pós-guerra, enfim, tudo isso estão divididos em caixas e mais caixas nesse arquivo, né? E que alguns, eles têm uma política de arquivo muito interessante, porque, só fazendo um adendo, né, falando um pouco desse arquivo, porque ele é bem interessante. A política de arquivo da Fundação Rockefeller, ela tem a premissa de que, se a pessoa ainda está viva, o documento não pode ser liberado para consulta, né? Então, tem todo um processo para você poder ver determinados tipos de documento. A maioria estão liberadas, assim, até a maioria porque o que eu pesquisei está muito mais distante no tempo, né, do que o presente, mas tem documentos interessantes sobre a questão do golpe militar de 64, enfim, porque esses profissionais da Fundação Rockefeller estavam ativos no Brasil, né? Então, eu tive a oportunidade de ver um diário de um médico, né, que era o coordenador de um programa desse de acordo de intercâmbio, que ele narra com bastante detalhe a morte de Getúlio Vargas, o desaparecimento de Denis Teixeira, né? Todo esse movimento que vai acontecendo, ele, num diário que tem lá suas 1000 páginas, ele vai narrando aos poucos o que está acontecendo no Brasil. É bem interessante. É um médico que se chama Robert Watson, né, que ele foi um dos caras mais importantes na implementação dessa ideia de medicina baseada em evidências no Brasil. Então, achados dessa pesquisa são interessantes, porque, por exemplo, não se sabia até então que a Fundação Rockefeller teve direito a veto de pesquisadores para ir para o exterior, de receber bolsas da CAPES por serem comunistas ou não, né? Isso é um documento que, enfim, foi achado. O Gilberto Rockman, que é um pesquisador da Fiocruz do Rio de Janeiro, né, está trabalhando sobre esse Robert Watson, que é um personagem super interessante, e eu estou mexendo com ele também, voltado para outras dinâmicas históricas, né? Então, nesse momento do pós-Segunda Guerra Mundial, que a Fundação Rockefeller vem para o Brasil, implementa esse financiamento, ele interfere na política departamental das universidades, né? A Fundação Rockefeller vai contratar personagens dentro das faculdades de medicina do Brasil para auxiliá-lo em consultorias. Então, entra o nome de um grande médico brasileiro que se chama Hernani Braga, que foi um dos principais médicos de saúde pública no Brasil, mas que estava alinhado, os documentos nos mostram isso, alinhado aos norte-americanos nesse sentido, e constrói uma rede de profissionais que criam um sistema de informação, uma rede de informação, né? Usando um pouco o linguajar do professor Rodrigo Pato, uma rede vermelha de informação, né? Agindo com os médicos para que entreguem os coleguinhas, né? Então, esse tipo de prática está bem documentada no arquivo da Fundação Rockefeller, e dialoga bastante com os escritos do Rodrigo Pato, quando ele escreve aquele livro, né, A Ditadura Militar e as Universidades, né, porque mostra personagens que estão atuando em outras áreas
do governo brasileiro naquela época, estão atuando também dentro de uma reforma curricular em escolas médicas na América Latina, que vem implementar uma medicina baseada em evidências para descolar o médico de questões sociais mais urgentes. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que o médico que trabalha com parasitologia, por exemplo, que vai estudar doenças parasitológicas, doenças endêmicas, que são doenças que são provocadas principalmente pelo movimento de imigração, pela questão da terra, envolve uma discussão que está dentro do escopo da sociologia, né, que são questões sobre a posse da terra, a exploração do homem do campo. Enfim, um médico que vai para o campo é um médico que tem mais, vamos dizer, capacidade de enxergar e ver, né, a realidade daquele campo. Então, a medicina ela vai se tornando mais especializada, laboratorial, e vai retirando esse profissional do campo, né? E o profissional vai se tornando um profissional muito mais laboratorial e muito menos... É aquela discussão na história da medicina que fala que a separação entre médico e paciente, né? Isso não quer dizer, pessoal, que a intenção da Fundação Rockefeller era maquiavélica, no sentido de construir uma epistemologia médica para que o médico não visse o que acontece no campo. Não é isso. São coisas que vão sendo construídas, desenvolvidas ao longo do tempo, mas que eles se cruzam, né? Então, o contexto da época diz muito. A Fundação Rockefeller, na década de 50, teve um grande problema, digamos, político no próprio país, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a década de 50 foi a década do macartismo, né? Aquele senador norte-americano que instaura um processo contra os comunistas nos Estados Unidos, não só comunistas no sentido político, mas qualquer pessoa que tivesse uma atitude considerada anti-americana. E o que é o anti-americano na década de 50? São práticas que vão, por exemplo, se você apoia ou não a segregação racial. Isso já é uma prática. Se você apoiar, se você, na verdade, for contra a segregação, você está sendo anti-americano. Então, tem um sentido nesse momento da década de 50, um outro sentido ser anti-americano na década de 50, né? Então, o que é que o macartismo faz? Ele chama para depoimento no no Senado americano, toda a instituição que financiou ciência dentro e fora dos Estados Unidos, com a acusação de que essas fundações estavam financiando comunistas, né? Ou pessoas com práticas anti-americanas. E a Rockefeller ela foi obrigada, numa sabatina dessas do Senado, a prestar contas de toda o seu financiamento ao longo de sua história, ou seja, ela foi criada em 1913 e de 13 a década de 50, a 1953, ela teve que prestar contas de todos os cientistas, instituições e profissionais que ela financiou no mundo. E a Rockefeller, nessa época, financiava até a medicina em Pequim, criou uma escola de medicina nos 4 cantos do mundo, né? Eu acho que a Rockefeller, se não me engano, ela atuou em todos os continentes do planeta. Então, enfim, a Rockefeller foi obrigada a fazer esse escrutínio público, né? E foi uma grande polêmica, porque a Rockefeller, sobre a alegação, o argumento que eles utilizaram para se defender é que eles eram a favor do livre pensamento, da liberdade acadêmica, ou seja, o cientista
ele não pode ser controlado naquilo que ele pesquisa ou naquilo que ele... enfim, aonde o dinheiro vai ser alocado, se para determinada tema ou determinada pessoa, né? Então, tem que ter um quesito, digamos, neutro, como se a neutralidade existisse, né? Mas, assim, é um componente neutro que dê liberdade ao cientista de praticar a atividade que ele julga ser necessária, né? Então, foi um grande debate no Senado norte-americano e que levou, a consequência desse debate do movimento macartista na década de 50 foi a retirada da isonomia do imposto sobre instituições filantrópicas, ou seja, as instituições filantrópicas que não pagavam impostos até a década de 50, passou a pagar. Então, todo o financiamento que o Rockefeller fez depois do escrutínio no Senado foi taxado em impostos. O que muda muito o cenário de como financiar a ciência no mundo, né? Quando você começa a pagar imposto que dói no bolso, a coisa muda. E, a partir da década de 50, a Rockefeller colocou um quesito nas suas normas de financiamento, e a norma, o quesito era não ser declaradamente comunista. Então, esse critério permeou toda o financiamento do pós-Segunda Guerra da Fundação Rockefeller no mundo. Vocês podem estar se perguntando, mas qual o impacto disso, né, numa faculdade de medicina de Belo Horizonte, ou numa faculdade de medicina em Ribeirão Preto? O impacto é grande, gente, porque é nesse momento que a CAPES e o CNPq estão se constituindo. É no início da década de 50. A CAPES é criada em 51, o CNPq, mais ou menos no mesmo ano, né? O governo Vargas, que se inicia a política de ciência e tecnologia no Brasil, de forma oficial, sistemática, né? Então, só que, assim, o investimento da ciência brasileira nessa época, ela é pífia. Quem injeta dinheiro para o financiamento de ciência de alto padrão são instituições estrangeiras. Então, nessa combinação de dinheiro nacional com dinheiro estrangeiro que a ciência vai se formando no Brasil. É a combinação de dinheiro de instituições multilaterais, como a OMS, que é criada no pós-guerra, enfim, a Organização Pan-Americana, verbas de laboratórios privados, né? E aí a história da ciência vai mostrar, como vários escritos que a gente já desenvolveu, que vários pesquisadores da Faculdade de Medicina das faculdades de medicina do Brasil foram financiados por laboratórios europeus para desenvolver medicamentos, vacinas, enfim. Né? Então, é o dinheiro, é o público e o privado se misturando nesse momento. Então, vai acontecendo o que a gente chama de molecularização da medicina, porque ela vai se tornando cada vez mais molecular, porque você vai estudando cada vez mais coisas específicas, partindo do maior para o menor. Você vai laboratorizando todo o processo e chega a um nível que a especialização é tão grande que um médico de uma área desconhece completamente a área do outro, né, do colega. Então, essa especialização, ela vai acontecendo de forma muito acelerada. E, com a participação do mercado investindo dentro da formação do médico, vai acontecendo que a metodologia científica, a escolha do método, o desenvolvimento do método, a escolha do experimento, enfim, a criação de insumos, a importação de insumos, esse insumo e não aquele, o objeto epistêmico, que se vai, que vai desenvolver o experimento, tudo isso vai partir de escolhas
e de escolhas que são voltadas para o mercado. É nesse momento que se tem que a gente chama de uma metodologia voltada para o mercado, né? A Big Science do pós-guerra, da Segunda Guerra Mundial e o do pós-guerra vai transformar todo essa rede de pesquisadores, essa forma de fazer ciência, uma ciência voltada para o mercado, né? Então, tem toda aquela discussão que a história da ciência faz muito bem, que é de mostrar como o aparato militar científico construído pelos Estados Unidos, por países europeus, enfim, e até a indústria brasileira, nesse caso, que se via, né, como ela foi sendo transformada para um uso mais de mercado. Né? A guerra acaba e a gente precisa dar o pensamento é esse, né? Dar um destino para isso tudo e que esse destino volte para a sociedade em forma de bens e produtos. Então, toda essa transformação da medicina que vai acontecendo no século XX vai desembocar num profissional que é aquele profissional um pouco, na ausência de uma palavra melhor, um pouco deslocado com algo que seja mais coletivo. Isso não quer dizer que toda a formação é assim. Isso não quer dizer que todos os profissionais de saúde sejam assim. Até porque existe um contramovimento, né, nesse momento da metade do século XX para cá, que é o movimento da saúde coletiva. Né? Então, é um movimento de resposta, é um movimento que vai sair do higienismo do século XIX, vai passar pelo sanitarismo na década de 20, que vai se tornar na medicina preventiva na década de 30, 40, 50, e que de 60, década de 60 para cá, se transforma na discussão da saúde coletiva. Então, são transformações de se pensar a saúde pública ao longo do século. E isso não é mera mudança linguística ou léxica, né, no sentido da gramática, de você mudar a palavra que vai se transformando. É uma visão de mundo, é uma percepção de coletivo que vai se transformando. Porque a medicina preventiva era uma medicina que pensava apenas a prevenção, estava um pouco descolada do sentido moderno de saúde, que é esse conceito que a OMS vai cunhando no pós-Segunda Guerra, né? Que não é só a ausência de doença, é toda uma estrutura que faz o cidadão poder ter acesso à água potável, enfim, todas as estruturas dignas, né? E esse movimento de saúde coletiva, ela é tida como se fosse um movimento de esquerda, porque ela pensa o coletivo, enfim, tem um longo debate sobre isso. Então, esse entrave entre uma saúde coletiva, uma medicina social, enfim, ela vai entrar em conflito com essa medicina especializada, com essa medicina subespecializada, né? Com essa metodologia voltada para o mercado. Então, cada vez mais com essa ideia de pensar bens e produtos, né? Então, vem a ideia das balas mágicas. As balas mágicas são a ideia de que um remédio vai resolver um problema de saúde. Aquela bala, aquele comprimido, aquela aspirina, ou uma vacina, né? É uma ideia que a professora Ilana Lovi chama de high-tech, né? É uma solução high-tech para um problema que é social. Então, quando você vai pensar um problema de saúde, como epidemia de malária,
área, atenta, tal, e você. Paloma, você está me ouvindo? A gravação travou. Pessoal, eu vou escrever para ela no WhatsApp, tá bom? Pessoal, a professora saiu, ela vai retornar à sala, tudo bem?
Oi, professora Paloma, a senhora está de volta já. Oi, pessoal, desculpem. Imagina, acontece, não se preocupe. Então, retomando um pouco, então, eu estava falando dessa concepção de ciência especializada que foi sendo construída no século XX, e aí eu já vou chegar na Covid-19, tá? Essa formação que foi sendo hiper especializada, né, no século XX, ela vai desencadear nesse profissional um pouco descolado, que foi a palavra que me veio na cabeça agora, né, mas que eu não consegui ainda achar uma palavra melhor. Mas ele é um profissional, enfim, que ele já entra no curso de medicina já moldado por essa cultura, eu vou chamar de cultura histórica, mas, enfim, é um termo provisório, tá? É um conceito provisório. Ele é formado nessa cultura histórica e já entra no curso da medicina já pensando ser um profissional liberal voltado extremamente para o mercado, e aí políticas públicas, políticas educacionais que foram sendo efetivadas durante vários governos democráticos, vai forçando um pouco que esse aluno faça experiências coletivas, ele vai obrigado a fazer um determinado internato, né, o que se chama de internato rural. Então, assim, mas é uma corrida tecnológica que ela não ela é conflituosa, ela conversa, mas ela afasta e aproxima ao mesmo tempo, né? Então, é algo complicado, porque, assim, essa medicina da segunda metade do século XX, como eu falei, que é voltada para o mercado, ela vai construindo bens e serviços voltados para o mercado mesmo, né? Então, um exemplo paradigmático é a constituição de uma empresa que eu não sei se vocês conhecem, que se chamou Biobras, que é uma empresa construída pelo o saudoso professor Marcos Mares Guia, que foi professor da Faculdade de Medicina de Belo Horizonte, quando houve a criação do ICB, que foi a separação dessas áreas das ciências básicas que pertenciam à Faculdade de Medicina, e aí elas vão se constituir num instituto autônomo, né, de ciências básicas. Tem toda uma discussão por trás dessa reforma curricular, essa reforma universitária da década de 60, do governo militar, e essas influências norte-americanas nessa reforma, enfim, o professor Marcos Mares Guia foi bolsista Rockefeller, foi fazer doutorado na Universidade de Tulane, que é em Nova Orleans, Estados Unidos, na maior escola de bioquímica que foi financiada pela Fundação Rockefeller na época, né, que recebeu pesquisadores do mundo inteiro, principalmente de países em desenvolvimento, que estavam lá para ter esse rigor na pesquisa científica, foram estudar bioquímica lá. Ele volta com uma ideia, eu até escrevi um capítulo de livro, vai estar no Prelo, né, vai sair, acho que esse ano ainda, que fala um pouco da história do Marcos Mares Guia, como esse doutorado que ele vai fazer nos Estados Unidos, como muda a percepção dele de medicina, né? Ele vai e volta com a ideia de que a indústria farmacêutica pode estar conjugada com o ensino público, e é isso que vai trazer uma ideia de progresso, né? E aí tem toda uma discussão que envolve isso e tal, mas que o Marcos Mares Guia vem com a ideia de produzir um bem, né? um bem para o mercado, que partiu de uma falta de insumo e tal. Então, ele cria uma enzima,
uma enzima a partir de porcos, e depois ele consegue criar uma enzima, que é a insulina sintética, para quem tem problema de diabetes, hoje sabe muito bem, né? Ele cria a insulina humana, sintética, para humanos, enfim. Então, esse desenvolvimento foi feito com dinheiro da Fundação Rockefeller, construção de um laboratório dentro da UFMG, enfim, que ele vai dando os passos iniciais e vai misturando o público-privado dentro dessa conformação de uma ciência e tecnologia. Entendem que o produto tecnológico, ele vai científico, a pesquisa básica, que foi começada, iniciada dentro da Faculdade de Medicina, depois transplantada para o ICB, ela foi construída dentro de uma metodologia voltada para o mercado. Então, a ciência ela vai sendo atravessada por várias questões. Então, aquele debate da ciência moderna, né, de uma ciência neutra, de uma ciência autônoma, que o cientista tem total liberdade e autoridade para falar sobre ciência, só ele pode falar. Então, assim, ela vai se constituindo e transformando ao longo do século XX, né? Esse é só um exemplo, tá? Tem uma literatura vasta sobre isso, o pessoal que estuda história da genética, o Departamento de História da UFMG, a professora Ana Carolina Vimieiro, trabalha um pouco com essa ideia de história da genética, tem os pesquisadores de Fiocruz, enfim. Tem uma literatura internacional também muito vasta sobre isso, né? Que é a produção desses bens científicos. A descoberta da dupla hélice, né? Enfim, dos pesquisadores, essa corrida que foi na genética na década de 50, ela ilustra bem o que a gente está vendo hoje. Essa corrida para a descoberta de uma vacina, ela se assemelha muito, não é a mesma coisa, não é o mesmo contexto, mas ela se assemelha ao que foi a corrida da descoberta lá da dupla hélice, né, na genética. Esse fato da dupla hélice, ela veio acompanhada de várias questões bilaterais, né, enfim, políticas, o financiamento britânico e tal, e americano, britânico, e os russos também. Então, todo um movimento de uma corrida, que era a corrida da Guerra Fria, né, que moveu várias pessoas, inclusive pesquisadoras mulheres, que ao longo da história elas são apagadas, né, dessa descoberta, desse empreendimento do que foi a descoberta da dupla hélice. Inclusive, o campo de estudo de mulheres cientistas é um campo completamente descoberto. Poucos estudos hoje se falam em cientistas mulheres. Claro que, de uns anos para cá, aumentou, que existia um silêncio, um completo silêncio. Né? De umas décadas, de uns anos para cá, algumas pessoas no Brasil começaram a mexer com a história dessas mulheres cientistas, né? Mas carece de vários estudos. E hoje a gente vê que o sequenciamento do genoma, da coisa do Covid, foi feito por pesquisadoras mulheres. Enfim. Mas a formação desses profissionais está dentro dessa seara, né? É um movimento que se cristaliza no Brasil, e aí outras instituições dentro do governo, tem toda uma discussão que o Rodrigo Pato faz, de como outras instituições vão sendo criadas no Brasil com esse surto desenvolvimentista, financiamento da ciência, sempre em parceria com o financiamento estrangeiro, mas priorizando o desenvolvimento tecnológico. E aí, gente, tem a concepção de ciência e tecnologia, ela se mistura, não existe na literatura especializada, né? Historiadores da ciência, sociólogos da ciência têm discutido muito isso, que essa ideia de ciências duras e ciências aplicadas,
na verdade, elas são uma coisa só, principalmente no pós-guerra, porque a ciência ela vai sendo conformada dentro das ciências básicas a dar um resultado voltado para o mercado. Então, essa separação entre ciências básicas e ciências aplicadas, ela, para o presente, para o nosso tempo presentista, ela não existe mais, ela caiu, né? Então, enfim, então, esses pesquisadores, médicos, enfim, vão se constituindo como profissionais especialistas voltados para esse mercado. E aí, quando eu vou analisar esses profissionais de saúde que estão na linha de frente e que estão vinculados a um discurso negacionista, tem várias questões interessantes, porque são esses profissionais que são formados por instituições que têm a medicina baseada em evidências como prerrogativa, né? Ou seja, partilha de um léxico, partilha de uma gramática, partilha de uma forma de saber fazer, que é uma gramática do cientista, né? Então, eles, por mais que eu seja, por exemplo, eu vou dar um exemplo, por mais que eu seja um cardiologista que dou um plantão no hospital X, eu compartilho um léxico de um infectologista, eu compartilho um léxico, uma gramática, uma forma de ver ciência de de outra especialidade. Apesar de ser um profissional descolado daquela especialidade, entende? Que é uma linguagem em comum, mas especialidades completamente diferentes. Então, quando o médico vai se tornando cada vez mais especialista no seu tema, mas surge uma doença nova, que não se sabe qual o impacto que ela vai ter, qual é o mecanismo que esse patógeno vai percorrer dentro do organismo, o que é que vai causar, o que é que está causando, se ela é doença respiratória, se ela é doença imunológica, enfim. Esse médico que não é dessa especialidade, ele partilha só o léxico. Então, o que é que faz esse médico não especialista naquilo, dessa doença, compartilhar algo que o outro especialista está falando? Primeiro, que é a questão da autoridade científica, né? Já que eles partilham um léxico. Então, é mais fácil. E aí eu vou trabalhar com duas hipóteses. Três hipóteses para fazer essa análise. Primeiro que esse movimento de especialização na medicina baseada em evidências construiu algo que a gente chama de corporativismo, né? Quem nunca já ouviu falar no corporativismo médico, né? Que é tão famoso, como uma classe muito mais unida, como uma classe que o médico vai ser sempre pelo médico, né? Existe esse linguajar no senso comum, né? Mas esse corporativismo, ele existe, e é um corporativismo que ele está ligado a isso que eu estou falando, que é a partilhar o mesmo léxico, certo? Não necessariamente de ser pessoas de mesmas especialidades. Uma segunda hipótese, que eu também estou trabalhando, são hipóteses que se conjugam, tá? Eles vão me ajudando a criar nesse mosaico, a criar uma interpretação para o que está acontecendo. Um é o corporativismo, e a segunda hipótese é como o conhecimento científico está sendo divulgado hoje em dia. E ele está sendo divulgado numa era extremamente tecnológica, numa época de velocidade, né, muito acelerada, dentro de uma esfera que o François Hartog chama de presentismo. São regimes de historicidade que concatena, engrena percepção de passado, presente e futuro. Como é isso, né? Como juntar o Hartog aqui nessa discussão? É pensar
que esse presente amplo que a gente vive, esse regime de historicidade de um presente que não passa, que ele acelera para um lugar que a gente não sabe para onde, que é a ideia que o Koselleck cunhou do futuro trágico, né? A gente não pensa mais o futuro como se pensava no final do 19 para o século 20, né? Que a ideia de futuro como o progresso, como algo esperançoso, a ideia, a confiança na ciência como o progresso. O regime de temporalidade, hoje, é um regime de pensar o futuro como destruição, com pessimismo, né, como trágico. Enfim, o saudosismo do passado, um presente que é muito mais amplo, homogêneo, e um futuro que não existe. Um futuro que é trágico e que a gente não quer que chegue. Então, essa ideia de presente amplo dá a percepção de que tudo é homogêneo, de que tudo se liga, de que tudo que acontece ao mesmo tempo. Então, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, o que acontece na Suécia, Itália, está acontecendo aqui ao mesmo tempo. Essa sensação do mundo globalizado, conectado, nos faz pensar que algo e soluções homogêneas que as soluções que têm que ser dadas para momentos críticos como esse são ideias, soluções homogêneas. E aí a gente esquece que as culturas são diferentes, que as pessoas são diferentes, que as pessoas lidam, né, com as questões de formas diferentes. Então, por exemplo, a pandemia, ela não pode, as ciências sociais vêm para ajudar isso, a gente não pode analisar um fenômeno como se todos estivessem sendo atingidos da mesma forma, né? Mas esse sentimento presentista, tecnológico, que o Hartog vem trazendo e que o professor Valdey e o Matheus Pereira também vêm debatendo com o conceito de atualismo, né? Que é aquele conceito que a gente sempre se mantém atualizada, é fazer presente o presente, né? Você atualiza o seu software, que aquele mesmo computador vai estar atualizado, você não precisa comprar um novo, né? Você vai atualizando o software, até que ele, como a Apple faz, né? Que você, daqui a pouco ele vai desligar alguns produtos para fazer você comprar outro, mas o outro que vai fazer a mesma coisa que esse faz, com poucas, pequeniníssimas alterações. Então, essa ideia de atualismo, dentro de um tempo, né, um presente amplo, faz com que profissionais de saúde atuem de forma homogênea. Então, por exemplo, eu quero implementar um não isolamento social porque a Suécia não implementou e deu certo. Então, essa falta de uma formação muito mais social, de pensamento coletivo e de pensar as diferenças de contextos e culturas, faz com que pessoas que tenham vamos dizer, ou uma má intenção, ou uma limitação intelectual, acredite que isso é possível, né? Você pegar uma medida que foi implementada na Suécia, enfim, se deu certo, se não deu, e achar que vai dar certo para um país que é continental e que tem todas essas desigualdades sociais que o Brasil tem, né? Então, entendem que essa questão do presente amplo, né, que a teoria da história traz como uma lente para nos ajudar a pensar esse objeto, é importante, porque a gente vai pensar, justamente são essas interações que podem ser, que tem os usos políticos para isso, mas tem aquela parte dos profissionais que, por um sentimento corporativista ou pela ideia de autoridade da ciência, compartilham. Então,
A terceira hipótese é como essa ciência está sendo compartilhada, é justamente as redes sociais. Vejam, quantas e quantas pessoas compartilham notícias falsas, fake news, com base em quem está postando. Na verdade, não existe uma discussão científica daquele texto, daquele artigo, ou, enfim, daquele objeto. Geralmente as pessoas apenas compartilham, clicam o botão de compartilhar, porque quem está postando aquilo, geralmente é uma pessoa que tem uma formação científica, ou seja, ela tem autoridade para falar. Então, vai criando um ciclo, e as redes sociais estão prontas para esse tipo de coisa, né? Então, existe toda uma discussão de como as redes sociais impulsionam fake news, elas estão preparadas para pessoas que têm que queiram transformar controvérsias legítimas em fake news, né? Então, enfim. E aí, pessoal, pensando como nessas hipóteses, nessas ferramentas teóricas para pensar esse problema, né? E aí eu estou mobilizando, ou seja, a história da ciência para pensar a formação do campo profissional, a história do ensino médico, etc. Estou mobilizando o conceito de presente amplo, e ainda estou testando um pouco essa hipótese do atualismo, junto com o presente amplo do Hartog, enfim. Né? E depois disso, pensar qual é o papel que a ciência, que a história da ciência tem diante de um momento tão complicado de fake news, de negacionismo e de descrédito da ciência por completo, não por completo, mas em grande parte, né? Essa falta de confiança na ciência é grave porque envolve coletividades. Então, se a gente for entrar numa discussão que é bastante cara, a história da ciência, que é sobre ética, enfim, e perguntarmos, é legítimo alguém anti-vacina, que não acredita numa vacina, não tomar a vacina e submeter as outras pessoas que acreditam na vacina a contraírem determinadas doenças? É legítimo? É legítimo a ciência impor? Né? Enfim, são discussões que a gente tem que pensar e que a história da ciência traz trazem ferramentas interessantes, né, para pensar isso. E aí, muitos se perguntam, né, como agir diante de um discurso negacionista, de uma fake news, enfim. Porque, por muito tempo, essas pessoas que são anti-vacina, até o movimento da Terra plana, aquecimento global, enfim, né, muito se via essas pessoas como pessoas exóticas, um grupo exótico de pessoas que não tinham perigo algum, ou seja, eram pessoas que tinham um tipo de pensamento que era considerado obscurantista, que era considerado, enfim, ignorantes e tal, né? Mas qual foi o momento que mudou, né? Que fez com que esse grupo negacionista representasse um perigo para a ciência, né? São quando pessoas que partilham esse tipo de pensamento começam a ocupar cargos públicos, né? E começam a ocupar cargos públicos e começam a interferir no financiamento da ciência. Então, será que a resposta do cientista veio, não a resposta, a preocupação do cientista veio a partir do momento que o financiamento da ciência começou a ser cortado? Qual resposta dá, né? Então, será que a melhor resposta é reafirmar o lugar de autoridade da ciência ou problematizar o conhecimento científico, a forma de produção do conhecimento científico, né? Existem vários pesquisadores, cientistas, e o que me espanta também é que existem várias pessoas, historiadores, sociólogos, pensando que é preciso
reforçar um papel iluminista da ciência, né? Que é aquela ciência que foi construída no período iluminista e que vem reforçando o papel de um grupo hermético que partilham formas, léxicos, experimentos, enfim, de forma hermética, de forma dura, de forma que cria uma casta científica e que as pessoas estão aleijadas desse processo científico, né? E a história vai mostrar que ao longo dos séculos, e principalmente no século XX, a população brasileira foi completamente aleijada, né, desse processo científico. Ou seja, existe o mito do doutor, existe a constituição de uma casta que aquela pessoa não faz parte, não domina, não sabe os procedimentos, que a ciência é fruta do embate, né? A ciência é feita dos becos sem saídas, né? A ciência é feita do dissenso, né? E que essas pessoas que estão aleijadas desse processo não sabem. Então, se constitui um papel de autoridade da ciência que ela é perigosa. Então, será que a saída mesmo é uma volta ao novo iluminismo? Será que a saída é a constituição de uma nova escolástica? Né? Então, assim, existe um grande debate sobre isso e os historiadores da ciência estão bem, digamos, debruçados nesse debate para mostrar que o processo de formação, de produção do conhecimento deve ser popularizado, ou seja, deve-se abrir essa caixa de Pandora da ciência e mostrar como é que o processo de ciência, de produção do conhecimento, ele é constituído, né? E a história da ciência está aí para nos ajudar. Então, eu termino a minha fala mostrando como o papel da história da ciência é interessante, é importante para se pensar uma pandemia de Covid-19, mas não só a pandemia, né? Pensar o processo da ciência como um todo. Eu agradeço novamente o convite e agradeço aos que conseguiram ficar até aqui ouvindo a minha fala. Estou aberta para questões, se for possível, e se houver tempo. Obrigada. Oi, professora Paloma, tudo bem? Nós que agradecemos. Eu confesso que eu nem vi a hora passar e acho que os alunos têm aula agora depois, então, infelizmente, a gente não tem muito tempo para fazer um debate, mas se fosse, eu, inclusive, anotei aqui algumas perguntas, eu acho que essas questões que a senhora coloca são questões extremamente importantes, inclusive pensar qual que é o nosso papel diante desse complexo cenário histórico e político que a senhora vem apresentando, né? Então, eu acho que qual que é o nosso papel nesse contexto e nessa conjuntura. E eu já gostaria de deixar um prévio convite para que em um seminário do curso, quem sabe a senhora volte a conversar conosco com um pouco mais de tempo, às vezes até numa oferta de minicurso, porque eu acho que é um tema extremamente latente, necessário, e que foge um pouco dos temas, entre aspas, eu não sei se eu uso a palavra tradicionais, porque ele é meio, um pouco perigoso, mas eu acho que ele desperta um olhar para temáticas que precisam também ser observadas por nós historiadores. Então, eu gostaria de agradecer imensamente, deixar esse breve convite, com certeza vamos entrar em contato, espero poder contar com a senhora novamente. Agradeço aos alunos também que ficaram conosco, se vocês tiverem algumas questões, se quiserem me passar, eu às vezes repasso para a professora, mas eu preciso realmente respeitar aí o horário de aula de vocês. Agradeço imensamente, muito obrigada, e a gente encerra por aqui. Obrigada, viu, professora? Obrigada, estou à disposição. Um abraço e boa noite a todos. Eu que agradeço. Muito obrigada, pessoal. Nós encerramos aqui. Muito obrigada. Obrigada, Obrigada, pessoal.